Graça e paz, irmãos. Amém, já deu nosso horário ali, né? Eu quero abrir com os irmãos, então, continuando ali o sentimento da semana passada, Salmo 44, e orar mais uma vez com os irmãos. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos na Tua presença, termos essa grata lembrança no partir do pão. Obrigado porque foi o Senhor quem nos resgatou, nos tirou desse mundo perverso e nos habilitou a estar na Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Nós agradecemos e ao mesmo tempo nos aproximamos de Ti em fraqueza, reconhecendo nossas limitações e reconhecendo que o que precisa acontecer nessa manhã é o que o Senhor mesmo disse, que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo em tudo o que formos fazer aqui, inclusive agora, estando expostos diante da Tua palavra. Que o Senhor nos capacite a ouvir a Tua voz, que o Senhor seja com quem fala e com quem ouve, porque todos nós dependemos do Senhor. Desfaça toda a obra das trevas, todo o levante do inimigo, toda a perturbação do maligno e também toda a operação desgovernada da nossa alma, toda a agitação natural, tudo que nós mesmos possamos produzir para atrapalhar, o Senhor detenha em nome de Jesus. Cinja nossas mentes, capture o Senhor mesmo nossos corações para Ti. Nós oramos e louvamos o Teu nome em nome de Jesus. Irmãos, nós já temos falado por 3 domingos sobre o Salmo 44 e eu quero hoje, com a ajuda do Senhor, somente ler aqui o miolo do Salmo, porque esse Salmo é dividido em seções e aqui a partir do verso 17 nós vemos aqui a reação, a firmeza desses irmãos aqui, mesmo estando passando por uma situação de sofrimento, de restrição, de aperto, de quebrantamento, de obra da cruz por parte do Senhor. Eles sofreram isso não porque pecaram, mas porque o Senhor, na vida cristã, nos ensina que são necessários esses sofrimentos, essas experiências de aperto, de angústia. Os irmãos estão vivendo isso aqui, mas estão de uma maneira muito sublime, manifestando a sua fidelidade a Deus. Então, a partir aqui do verso 17: tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de Ti, nem fomos infiéis à Tua aliança, não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos Teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Repetindo aí, irmãos, esse versículo 22. Esse versículo 22, nós já falamos, ele é mencionado por Paulo lá em Romanos 8. Romanos 8, 36 é a citação de Salmo 44, 22. Mas por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, só repetindo aqui rapidamente algumas coisas, os salmos chamados didáticos, o Salmo 44 é um deles, eles trazem o relato da experiência cristã. Eles trazem o relato do que acontece comigo e com você depois que a gente se converte, depois que a gente é matriculado na escola de Cristo. Nós estamos falando sobre esse salmo e vendo aqui ele sob a perspectiva de que o Senhor trouxe sofrimento aqui para esses irmãos, embora aqui não diga exatamente
qual foi o fato histórico, né? Os eruditos, eles não conseguem, talvez ainda, associar esse relato do Salmo 44 com um fato da história de Israel. Mas o fato aconteceu, está registrado, está aqui escrito. Então, eles passaram por esse aperto. E o que é lindo, o que é maravilhoso, que Deus nos revele, que Deus nos faça ter uma conduta assim, é esses irmãos estarem passando por esse aperto todo e estarem manifestando essa fidelidade tão grande ao Senhor, a ponto de nós termos acabado de ler aqui no 17: tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti e nem fomos infiéis à tua aliança. O Senhor não envia situações de aperto para a vida do crente, provações, sofrimentos, angústias, para que a gente se afaste dele. É o contrário, é para a gente se aproximar mais dele. Então está aqui, para quem pensa que isso não é possível, está aqui o testemunho do Salmo. É possível ser fiel no meio da tribulação, é possível ser fiel a Deus no meio da luta, no meio da angústia, porque Deus capacita para isso, né? O testemunho aqui desses irmãos é de fidelidade. Tudo isso nos sobreveio, mas ninguém aproveitou a ocasião para poder pular fora, dizer: ser crente não é para mim não, eu não suporto esse sofrimento. Suporta sim, o Senhor não dá nada que a gente não consiga suportar. E os sofrimentos na vida cristã, eles têm propósito. O Senhor não envia as experiências para nós simplesmente para nos assistir sofrer. Ele tem propósito, Ele quer nos transformar, Ele quer trabalhar em nós algum aspecto que sem aquela experiência, aquele aspecto não seria trabalhado. Então, é possível sim e é necessário sim ficar fiel no meio da tribulação. Inclusive, é interessante aí no Salmo, quando diz assim, no 20: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Está vendo? O Senhor teria visto. Às vezes eu estou repetindo o que eu falei na semana passada. Às vezes, diante do problema, nós temos a nossa solução pronta e não esperamos naquilo que o Senhor tem para nós. Inclusive, aproveitar e fazer uma correção aqui: gravação é boa, gravação da mensagem é boa, porque o pregador se ouve depois, e aí ele descobre que ele falou algumas coisas que não foram muito bem faladas, aí no próximo domingo ele vai e corrige. Então, a primeira delas, Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor, o seu reino. Davi já tinha sido ungido, mas Saul estava lá insistindo em ser o rei. Ele vai para a guerra. Aí é essa a correção que eu quero fazer. Ele vai para a guerra e ele precisa de uma direção, mas não tem direção. Deus está em silêncio com Saul. Aí a Bíblia diz assim, esse versículo que eu falei errado na semana passada. A Bíblia diz que Saul, querendo ali uma direção do Senhor, ele vai buscar essa direção. Aí a Bíblia fala assim: Deus não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, e nem pelo ministério dos profetas. Deus em silêncio com Saul. Aí Saul, desesperado, o que é que ele vai fazer? Vai consultar uma médium. Vai consultar uma pessoa que consulta os espíritos. Então isso é horrível, é péssimo. Isso mostra que às vezes, ao invés de estarmos submissos à fornalha do Senhor, a gente vai buscar nosso próprio refrigério, a gente vai buscar nossas próprias soluções. E a mesma coisa Abraão e Sara. Abrão e Sarai, antes de mudar o nome. O Senhor tinha prometido a descendência,
Mas Sarai era estéril e Abrão era avançado em dias. Humanamente falando, eles não tinham condição de ter filho. Ora, mas Deus tinha prometido uma descendência. Aí o Senhor lá nos profetas vai dizer assim: acaso existe alguma coisa demasiado difícil para mim? Eu falei que ia dar a descendência. Não importa se Abraão é velho e Sara é estéril, não importa, eu falei que ia dar. Quando ele fala, ele cumpre. Mas aí, diante da impossibilidade, olhando para as circunstâncias humanas, não vai ter condição de Deus me dar esse filho, não. Então aqui, Abraão, minha serva aqui, você usa Agar. Nossas soluções. Aí a gente tenta apresentar uma solução para um problema que Deus criou. Uai, Deus cria problema? Cria. Deus cria problema para nos transformar, para trabalhar em nós o caráter de Cristo. E de acordo com o Salmo 44, Deus criou o problema, fique firme aguardando a solução dele. Não vá você tentar resolver o problema que Deus criou. Então esse é o Salmo 44. E o versículo 22: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Todo crente, irmão, eu e você, ele pode ter chegado ontem na vida cristã. Ele tem que saber que a nossa vida é uma vida de morte. Está aqui escrito: somos entregues à morte o dia todo, continuamente. Que morte, Luciano, a Bíblia está falando? Nós acabamos de comemorar aqui, de celebrar no Partir do Pão, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Não é assim? Eu e você estávamos mortos. Morte, talvez o significado mais apropriado para a morte seja separação. Quando o homem pecou lá no Éden, o Senhor tinha dito assim: o dia em que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. O homem foi e comeu da árvore proibida. Morreu? Sim ou não? Morreu? Morreu. Romanos 5 diz assim, a morte passou a todos os homens. No original grego a morte passou pelo meio dos homens. A morte atingiu o espírito do homem. O homem, eu e você, somos um ser formado de 3 partes: espírito, alma e corpo. Quando Adão comeu daquela fruta, e Eva também, seu espírito imediatamente apagou. O espírito ficou tão apagado depois do pecado que hoje eu e você dá trabalho para saber cadê o espírito. Cadê o espírito? Você procura, você sabe que tem um espírito, mas cadê? Não sinto. Às vezes é difícil perceber que nós temos um espírito, porque o espírito apagou. Mas em Cristo nós fomos já regenerados, é verdade, mas ele passou muito tempo aprisionado. Então hoje há um processo do Senhor de nos fazer novamente descobrir que nós temos um espírito, e que é através desse espírito que a gente se comunica com Deus. Mas às vezes, irmão Ni fala isso naquele livro, O Homem Espiritual. A primeira vez que você ouve falar que você tem um espírito, você fala assim: onde? O homem morreu no Éden. O espírito morreu. Aí, queira Deus que dê tempo hoje. Aí, irmãos, a história prosseguiu. Se o espírito do homem está morto, então agora outra parte do nosso ser assumiu o controle. Não, cuidado com o que eu vou falar aqui agora, viu?
uma parte do nosso ser se tornou Nossa Senhora. Cuidado com o que você escutou agora. Uma parte do nosso ser se tornou Nossa Senhora. Luciano, é a alma. A alma do homem. Qual era o propósito de Deus? Ele nos criou com espírito, alma e corpo. O espírito é para contactar Deus, porque Deus é espírito, é ou não é? João capítulo 4, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, é ou não é? Pronto, Deus nos criou, ali Adão no Éden, sem pecado, espírito, alma e corpo. Diz que o Senhor formou o homem do pó da terra, não é assim? Soprou nas narinas o fôlego de vida. Então pó da terra é o nosso corpo, né? O barro, o vaso de barro. Soprou nas narinas o fôlego de vida, é o espírito humano. Aí diz assim, ó, e o homem tornou-se alma vivente. Tá vendo? Eu e você, irmãos, eu sei que eu estou repetindo isso para alguns e estou sendo novo para alguns. Eu e você não somos nem corpo e nem espírito predominantemente. Nós somos alma vivente. Nós somos alma. Eu e você somos alma. Embora a gente tenha um corpo para contactar com o mundo físico, senão não pego, senão não como, senão não bebo. Tem que ter o corpo físico para entrar em contato com o mundo físico, o corpo. Mas o que de fato eu e você somos é alma. O homem tornou-se alma vivente. E o que é alma, Luciano? A alma é você. A alma sou eu. A alma é nossa individualidade. A alma é o que diferencia Luciano de Alba. Diga uma fruta que você gosta aí, Alba. Abacaxi. Pronto, aí. Agora eu vou dizer uma que eu detesto: abacate. Você gosta de abacate? Tá vendo? Tá vendo? Luciano não gosta, você gosta. Alma. A alma é a nossa personalidade, é quem nós somos. Se não tivéssemos alma, a gente era tudo um caminhão de... vou até ofender, um caminhão de japonês. A gente era tudo linha de produção, igualzinho um ao outro. Mas Deus criou-nos com individualidade. Então, eu sou eu, você é você. E naquele dia, diante do trono, todas as tribos, povos, línguas, nações estarão na sua individualidade louvando ao Senhor do universo. Não vai ser linha de produção, todo mundo igualzinho. Henry Ford, não. Cada um com seu cabelo preto, com seu cabelo louro, não sei. Vou até parar de falar para não... Deixa quieto. Com seu cabelo escovado, com seu cabelo de black. A alma, irmãos, é a nossa personalidade. Se você vai ler a Bíblia, não temos talvez tempo agora, mas é um assunto batido entre nós isso. A alma, ela é formada pela nossa mente, nossos pensamentos estão na alma. Nossa vontade, o órgão da decisão, e nossas emoções. Nossas emoções. Isso é alma. Isso diferencia um do outro. E não tem ser humano igual. Então, por que nós falamos que depois que o espírito morre lá no Éden, por causa do pecado, a gente ganhou uma senhora? Porque essa alma, já que não tem o espírito agora para contactar Deus, está morto, a alma agora se assenhoreia do controle do homem, do ser do homem. Por isso que Eva olha para aquele fruto e olhe, não tem Deus naquela decisão de Eva. Deus está fora. Depois que Eva engole
o argumento da serpente, ela olha para o fruto, e a Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, o seu fruto desejável para dar entendimento, está vendo? Ela tomou do fruto e comeu. Ela decidiu, só ela e o crânio dela ali, ó, o centro da decisão dela foi ela e acabou. Então a alma na queda, a alma foi fortalecida, ao passo que o espírito estava morto. Então nós passamos, olhe quanto tempo tem isso. Nós passamos de Gênesis capítulo 3 até hoje, lidando com essa alma que aprendeu a ser senhora, que aprendeu a mandar, e agora quando eu e você se converte, o Senhor tem que começar um processo de dizer assim, não alma, você é segundo lugar. Irmãos, é a alma que diz assim, ó, não vou para a reunião hoje. Não é o corpo não, porque se você disser assim, eu vou arrastando, você vem. Não é o corpo não, o corpo está cansado, mas se a mente disser assim, vou, porque preciso, você chega, nem que todo acabado, aí você entra. A alma manda na gente. E a vida cristã é assim, ó, começa com a regeneração do espírito. Seu espírito estava morto, você não tinha comunhão com Deus antes de você se converter, você podia ser até religioso, mas o espírito estava morto, sem comunhão com Deus, mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Aí, naquele momento em que você se converteu, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Eu quero, aleluia. Pronto, você decidiu ali receber Jesus, submeter sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, aleluia. Naquele momento ali, seu espírito foi regenerado. O espírito que estava morto, agora ele ganha vida. Vida de quem? Vida de Deus. Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, ó, eu me converti no dia 7 de julho de 1985, entrando no ensino médio. Jesus me encontrou naquele ano. Eu não sabia que Jesus estava me esperando naquele ano ali. Eu pensei que era só um ano, como qualquer outro. Eu ia fazer 15 anos de idade, mas o Senhor estava no meio do caminho me esperando. Aleluia. Me converti a fazer 15 anos de idade. O meu espírito foi regenerado. Aleluia. Ele vos deu vida. Só, irmãos, que a gente está falando isso, repetindo de certa forma, para poder dizer que ali é a entrada na vida cristã, é o começo. Você nasceu de novo. Esse é o novo nascimento que o Senhor fala lá em João, que Paulo fala em Tito. Só que você e eu, nós começamos a vida cristã assim, mas nenhum bebê fica bebê o tempo inteiro. Bebê nasce para poder crescer, é ou não é? Pronto, essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. O espírito já foi regenerado. Se você e eu morrermos agora, eu não quero morrer não, por causa do que eu vou falar mais adiante, e eu acho que você também não quer morrer não. Mas se nós morrermos agora, Deus nos chamar agora à sua presença, sabe o que é que prevalece? O que os irmãos leram aqui no Partir do Pão: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho dívida mais com Deus, minha dívida foi paga na cruz do Calvário. Então, não se trata de medo de morrer, não, é outra coisa. Crente não tem medo de... crente não tem medo de morrer. É outra história.
é outra história. O crente tem medo de morrer antes de completar a carreira. Esse é o nosso medo. Por que antes de completar a carreira? Porque o seu espírito foi salvo. O corpo, segundo Romanos capítulo 8, o corpo vai ser redimido. Nós vamos receber um corpo glorioso, sem enfermidade, sem pecado, sem cansaço, sem limitação, sem nada. Esse é o completar do trabalho no nosso corpo. Espírito e corpo. Ficou o que no meio? A alma. Eu e você estamos hoje no processo de salvação da alma. Mas eu pensei que eu fosse salvo. Você já é regenerado, você já se tornou filho de Deus, mas agora Deus está iniciando um processo na nossa vida de santificação. Para essa alma que aprendeu a ela mandar e dizer assim: não vou para a reunião domingo, não vou para a praia. Para essa alma, nesse processo, aprender que quem manda é Deus e ela se submete. Então, por isso que é doloroso o processo de salvação da alma, porque imagine o Senhor ensinando aquela oração aos discípulos no capítulo 6: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Está vendo? Por que o Senhor ensinou aquilo? Porque no universo, irmão, tem 1.350.000 vontades diferentes da vontade de Deus. Tem que pegar esse 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de vontades e submeter todas à única vontade soberana do universo. A briga é essa. É a alma que diz assim: vou para a reunião e vou ficar lá fora conversando. É a alma que diz assim: vou para a reunião, vou ficar calado, não vou cantar, não vou orar, não vou nada, vou ficar emburrado na reunião. É a alma. E o partir do pão aqui acontecendo, a gente louvando ao Senhor e agradecendo, e você é a alma que diz: não perdoo, não perdoo. É a alma insubmissa, a alma fora do controle do Senhor. Há um irmão naquele livro Quebra-me, Senhor, irmão William MacDonald, Quebra-me, Senhor, salvo engano sim, Quebra-me, Senhor, um livrinho desse tamanho. Ele fala assim: o crente, estou parafraseando, não estou sendo literal não, o crente sem quebrantamento, a alma sem quebrantamento é como um corcel. Eu não conheço pessoalmente, mas já vi gravuras. É como um corcel. Corcel é um cavalo maravilhoso, lindo, porém insubmisso. Bote uma carga nele em cima para ele te ajudar, para ver se ele não joga a carga com você, com tudo para cima. Insubmisso. Aí o irmão fala assim: o corcel, o cavalo, tem que encontrar uma vontade maior que a dele para ele poder se submeter. Aí quando eu e você, corcéis indomados, a gente chega na presença do Senhor, o Senhor bota o jugo dele para poder a gente aprender: você era corcel aí fora, agora você é meu servo. Aqui eu uso o corcel para me servir. E a gente vai passar, irmãos, a vida cristã toda. Bora ler, né? 11h30. Bora ler. Eu já estou com a Bíblia aqui aberta aqui. 1 Pedro. Considerar o que Pedro fala. O que Pedro não. O que o Espírito Santo fala através de Pedro sobre esse processo aqui que nós estamos falando. 1 Pedro capítulo 1. Verso 3, diz assim:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Está vendo, irmãos? Pedro, ele vai ser usado pelo Senhor para nos mostrar que há uma salvação a ser revelada, que é a salvação da alma, da parte do nosso ser que está faltando ser salva. E salva, aqui, uma palavra boa para você entender é: nossa alma está sendo transformada, está sendo santificada. Essa é a salvação da alma. E os irmãos notem que quem está escrevendo isso aqui é Pedro, nosso irmão Pedro. Pedro foi quem viveu naquele episódio de Mateus 16. Ele tem aquela grande revelação, lembra? Quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus pergunta aos discípulos. Aí, uns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, outro um dos profetas. Aí o Senhor fala assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, naquele momento, ele tem uma revelação maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma revelação. Pedro não tinha aquelas palavras nele, foi o Pai quem revelou aquilo a Pedro, tanto que o próprio Senhor fala. Então veja, ele teve aquela experiência tremenda com o Senhor, e o Senhor já emendou e falou assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha, essa declaração que você acabou de fazer agora, sobre essa rocha, não é sobre Pedro não, Pedro é igual a mim e a você. Sobre essa rocha eu edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Menino, que revelação tremenda aquele irmão recebeu naquele momento. Mas observem os irmãos, olha a experiência seguinte. Aí Jesus, a Bíblia fala lá em Mateus 16, que Jesus começou então a revelar para os discípulos que seria necessário que ele padecesse, que ele fosse à cruz, que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aí Pedro, o irmão que teve essa grande revelação, que nenhum dos outros teve, Pedro diz que chamou Jesus à parte e começou a reprovar Jesus, dizendo: não, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, isso jamais vai acontecer com o Senhor. Imagine. Aí Jesus não perdeu nem tempo. Jesus falou assim: arreda Satanás. Uai, chamou Pedro de Satanás? Arreda Satanás. Satanás, irmão, adversário. Arreda Satanás, porque você não cogita das coisas dos homens, de Deus, mas das dos homens. Aquela experiência ali com Pedro serve para mim e para você, para todos nós, para mostrar que nós somos assim. A gente tem uma grande revelação do Senhor, a gente tem uma grande experiência com Deus, mas no momento seguinte, a alma, a senhora, já está se achando
Na certa, porque teve uma revelação tremenda antes, né? Ela já está se achando no direito de pegar Jesus e dizer assim: não, Senhor, o que é isso? Que ideia é essa, Senhor? Esquece isso. E o Senhor teve que ser duro com Pedro, daquela maneira que está escrito lá. Então, é exatamente esse irmão que está escrevendo essa carta aqui, dizendo para nós que há uma salvação a ser revelada no último tempo, a ser completada, porque o Senhor já está operando essa salvação em mim e em você. E olhe, o argumento, olhe com o que é que o Espírito Santo associa essa salvação. Verso 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Salvação da alma, a salvação da última parte do nosso ser, a transformação que o Senhor está operando em nós, ela tem a ver com essas provações, com ser contristado, com passar por situações que não são agradáveis para mim e para você, com sofrimento. É isso que o Espírito Santo está associando aí a salvação. Por quê? Porque é necessário, irmãos, quebrar o poder dessa senhora. Sabe, quando nós aprendemos sobre a nossa alma desgovernada, a gente aprende, a gente começa a entender que você está no partir do pão, às vezes, e a igreja desfrutando, e o Senhor nos falando ao coração, e o Espírito nos conduzindo ali pela história da redenção, e você e eu não somos capazes de derramar uma lágrima. As emoções fechadas, embotadas. Agora, quando assiste, me desculpe, uma porcaria de um programa de televisão de Hollywood, a gente chora, fala dele, comenta, vai para o Google, vai para o YouTube, para falar da porcaria que assistiu na televisão, que chorou, que se emocionou, que isso, que aquilo. Porcaria. É isso que a gente fala de alma que precisa deixar de ser senhora. Sabe, às vezes a pessoa se converte e tem até vergonha de usar a Bíblia, porque os meus amigos vão ver que eu sou crente agora. Agora, quando estava lá na Fonte Nova, Bavi, irmãos, uma vez, e não foi uma vez só não, viu? Você também já deve ter ouvido isso. Uma vez, Corinthians campeão paulista, entrevistaram um jogador, e aí está sentindo o quê? Isso aqui é minha vida. Pelo amor de Deus, irmão, dizer que um time é a vida da pessoa, pior que é mesmo, ele não tem Jesus. Quando você não tem Jesus, qualquer coisa pode ser sua vida, até seu namorado, seu cônjuge, seu emprego, seu dinheiro, a vida é qualquer coisa. Agora, quando Jesus chegou, ele fala assim: ó, cheguei, viu, a vida agora sou eu. Então, os pensamentos, às vezes desordenados, você está ouvindo a palavra e o pensamento está lá trabalhando, na segunda-feira, na terça, você não consegue se concentrar aqui para ouvir a palavra de Deus. Dá uma coceira na cadeira, você tem que ir para o banheiro, tem que beber água, tem que ir para o sanitário, mas na cadeira você não consegue sentar aí para ouvir a palavra. Alma desgovernada. O Senhor está trabalhando nisso, irmão. O Senhor está quebrando o senhorio dessa senhora. Agora, como é que Ele quebra? Uma das experiências está aqui: provações. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Poxa, eu queria aquele emprego, mas não veio. Eu queria fazer aquilo, mas não pude.
O irmão falou algo de mim, me decepcionou. Inventaram lá no trabalho uma fofoca com o meu nome, acabou comigo. Eu não seria capaz, e nem você, de listar aqui todas as experiências pelas quais o Senhor pode nos conduzir para nos entristecer. A Bíblia diz, irmão, lá em Coríntios, que a tristeza, segundo Deus, ela leva ao arrependimento. A tristeza do mundo não, é uma tristeza que leva à morte. Mas se Deus, como Pedro falou aqui, se Deus conduzir a mim e a você por experiência de provação, para que nós sejamos contristados, essa tristeza não vai levar a gente a se desviar do Senhor, não. Vai aproximar a gente mais dele, é o que aconteceu no Salmo 44. Então todo crente, todos nós precisamos saber que Deus nos conduz nesse processo de transformação, de salvação da alma. É com sofrimento, é com provação, é com contristação. E aí, Pedro, a carta tem 5 capítulos. Ele vai trazer esse assunto do sofrimento nos 5 capítulos, mostrando que há um processo, mostrando que Deus deu graça ao nosso irmão para poder escrever sobre essa salvação da alma. E outro, irmão, é nesse processo, já está dando 15 para as 12 ali, não sei se eu vou continuar não, é melhor deixar para o próximo domingo, mas veja, esse processo pelo qual o Senhor está nos conduzindo, é que diferencia, muitas vezes, um crente do outro. O que você está falando, Luciano? Nível de transformação. Tem irmãos, tem irmãs que se permitiram ser quebrados mais intensamente. Outros fugiram do sofrimento. Aí quando a gente foge do sofrimento que Deus mandou para a gente perde a oportunidade de ser transformado, de aprender aquela lição que Deus queria ensinar a gente no sofrimento. Aí a gente foge. Oi? Adia o processo, disse Renato. 2 Renato, capítulo 3, verso 4. Está vendo? Aproveitar e fazer outra correção aqui. Semana passada eu mencionei esse versículo. Não é no capítulo 4, mas é no capítulo 5 de Hebreus, verso 8, que diz que Cristo, sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O nosso Senhor sofreu e aprendeu a obediência. O nosso Senhor, imagine eu e você. Então, irmãos, quando a gente adia o processo, ou seja, o Senhor manda provações para a nossa fé, a gente acabou de ler aqui, e a gente foge, a gente não aceita, a gente dá coice nos aguilhões, o Senhor está querendo espetar a gente, dói um pouquinho, porque o processo dói. O Senhor está trazendo ali o aguilhão para espetar a gente. E às vezes, como Saulo, antes de nos converter, às vezes como Saulo, antes de se converter, a gente dá coice no aguilhão, aí aumenta a dor 2 vezes, porque o aguilhão já estava espetando, e quando você dá o coice, pega de novo no aguilhão, acaba de acabar com a perna, com o pé, com tudo. É isso que a Bíblia fala. O Senhor falou para Saulo assim: Saulo, dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Eu estou espetando e você está chutando. Receba a sua aguilhada. Então, irmãos, olha, essa experiência se reflete no dia a dia mesmo, irmão. Tem irmão, eu falei a semana passada, tem irmão que deixou de reunir. Quantas denominações foram formadas aí fora porque um brigou com o outro? Então eu faço minha igreja, você faz a sua. Quantas, irmão?
ego no centro. Não tomou a cruz e falou assim: não, meu irmão, eu não concordo com você, não, mas vai ficar junto aqui, porque o nosso destino é junto, é um corpo só, uma igreja só. Não, cada um faz uma igreja, cada um faz uma denominação. Ego, né? Quantos irmãos deixaram de reunir porque ele veio para a reunião e olharam de cara feia para ele? Jesus prepara uma cara feia de vez em quando para olhar para a gente. Aí às vezes o negócio é tão bom que o irmão que olhou para você de cara feia nem estava pensando no assunto, mas Jesus pintou aquela cara feia de leão. Aí você chegou na reunião, você já chegou todo errado, viu? Você chegou na reunião, ficou lá fora, você chegou atrasado, aí pronto, você bateu o pé aqui, a cara te olhando. Não, ali eu não me reúno porque os irmãos não me receberam, os irmãos não me acolheram, não me amaram. Não sabendo que a cara feia foi para te dar uma aguilhada. A gente aprendeu desde cedo que crente é igual a estaca. Toma uma pancada, pau! Aí ao invés de afrouxar, ele entra. Toma outra, pau! Quanto mais ele entra, mais firme ele fica. Pancada na vida do crente é para firmar, não é para acabar com ele, não, para destruir. O maior erro, irmão, sabe o que é? Eu vou terminar. Vamos ter que continuar na semana que vem. O maior erro, sabe o que é? É estar passando por essas experiências e você dizer assim, ó, eu não aguento mais. Ou não suporto. Não suporto o quê? Jesus está aqui para te dar força. O Senhor está aqui para te dar ânimo. Você que pensa que você não aguenta. Um irmão, a certa feita, contou, ele serviu o exército lá no sul do país, e aí disse que tinha um negócio, nunca serviu o exército não, tinha um negócio de uma ordem unida, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, um frio terrível, todo mundo com seus uniformes, com sua mochila deste tamanho aqui nas costas. Aí o comandante olhava e dizia assim, ó, tá vendo aquele monte ali? Você nem conseguia ver tão longe. Tá vendo aquele monte ali? A gente vai caminhar até lá. Aí ele falou que ele olhava e dizia assim, não aguento, não vou aguentar, desmaio no meio do caminho. Mas aí iniciava a marcha, pá. Aí tinha as paradas. Na primeira parada já tinha andado assim 1/3 do caminho. Ele, poxa, já passou 1/3 já, ó. Aí descansava um pouquinho, continuava marchando, andou mais 1/3. Opa, já está mais perto. Ele pensava que ele não ia aguentar. Quando ele se dava conta, eles chegaram no monte. Então o Senhor, a gente está aqui, irmãos, ó, nesse processo, não está nada fora de controle não. O Senhor está nos conduzindo, a mim e a você. Vou terminar lendo aqui o versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o processo. Já deu nosso horário ali, eu prefiro parar para não estender muito. Amém? Agradecemos, Senhor, por tua palavra. Se em alguma coisa nos excedemos, que o Senhor nos perdoe e nos purifique em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor quis nos falar nessa manhã, seja isso o que ocupe o nosso pensamento, seja essa a impressão do nosso espírito que o Senhor vai fortalecer nessa semana. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Mas irmãos, rapidamente, quando nós estávamos no ano passado ouvindo o MEC, ele falou da experiência dos irmãos que ele foi visitar em determinado lugar. E
quando teve com esses irmãos, era muita doçura em todo o tempo. Então a comunhão era doce, os comentários eram muito doces. E aí, quando terminou o tempo de comunhão, alguns irmãos chegaram para o irmão Mac e falou assim: irmão Mac, aqueles irmãos ali, eles ficaram presos por cerca de 20 anos numa prisão comunista e sofreram muito, entendeu? Espancamentos, falta de alimento, falta de água e outras coisas mais. E aí Mac ficou realmente muito admirado com a postura dos irmãos, que em nenhum momento havia queixa desses irmãos com relação àquilo que eles haviam passado. Eles nem mencionaram que eles tinham passado por uma prisão, e muito menos um tempo. E aí Mac aproveitou, associou esse assunto àquilo que aconteceu ali com Mesaque, Sadraque e Abidnego, lá naquela fornalha que foi 7 vezes intensificada para que eles morressem. Quando eles foram... Quando os soldados lá que estavam preparando aquela fornalha se aproximaram, eles morreram por causa da quentura que estava muito intensa, 7 vezes mais. Mas eles foram lançados para dentro da fornalha, e Nabucodonosor, observando o que estava acontecendo juntamente com os outros. Com os 3, havia mais um, que o aspecto é como se fosse os filhos dos deuses. E aconteceu um milagre extraordinário. Eles saíram de dentro da fornalha, suas roupas não estavam nem chamuscadas, não havia queimado nada e não tinha cheiro de fumaça. Aí ele falou: assim é a vida cristã num patamar mais alto. Muitas vezes nós temos muito cheiro de fumaça, muita queixa, muita murmuração, crítica de tudo. Mas aqueles irmãos tinham apenas doçura. Então esse deve ser, irmãos, o nosso alvo diante do Senhor.